pediatra que tal de Amor Infanto-Juvenil de Barretos, e também atualmente coordenadora do G7, o Grupo Cooperativo de Efeitos Tardios da SOBOP, e eu queria dizer que é uma satisfação muito grande inaugurar esse cronograma de encontros aqui com vocês. Isso foi muito planejado pelo grupo educacional do G7, e o nosso objetivo é mesmo discutir qualidade de vida, né, para os nossos sobreviventes do câncer infantil, e fazer com que essas informações sobre esse assunto sejam cada vez mais disseminadas e que esse segmento seja feito de forma adequada, né, mesmo para quem está fora da oncopediatria e para quem vê esses pacientes fora desse ambiente da oncologia. Então, nós faremos esses encontros mensais durante todo esse ano, sempre com esse objetivo de discutir a qualidade de vida, com foco nas diversas especialidades. Serão vários especialistas falando da sua visão e da sua atuação nisso. E é com também muito prazer que eu digo para vocês que nosso objetivo não é também terminar só com as palestras, né? Nós queremos discutir mesmo o assunto, então vocês que estão aqui também são muito bem-vindos, além dos nossos palestrantes, para essa discussão. E quero agradecer o nosso professor Dr. Luiz Fernando por ter aceitado o convite de iniciar esse cronograma. Dr. Luiz Fernando é diretor médico do Hospital de Amor Infanto-Juvenil de Barretos e um oncopediatra com vasto conhecimento e experiência em efeitos tardios do tratamento oncológico, e que vai nos ajudar muito nesse início, né, de discussão. E também queria agradecer a doutora Gilda, nossa endocrinopediatra, e ao doutor Carlos, que já deve estar entrando, o neuropediatra. Eles, junto com o doutor Luiz, fizeram parte do GPETO, um estudo pioneiro nesse segmento dos pacientes no Brasil, dos sobreviventes no Brasil, e estão aqui também representando, né, a doutora Gilda e o doutor Carlos estarão aqui também representando o G7, eles também fazem parte do G7, e também agradecer a doutora Virgínia, doutora Patrícia Lieberman, doutora Ive, não sei se conseguirá entrar, ela está fora do país, mas ela também disse que fará o possível para estar aqui. Dr. Newton também estará aqui com a gente. Todos fizeram parte do GPETO, junto com o Dr. Luiz Fernando, e também fizeram questão de estar aqui hoje para discutir um pouco com a gente o assunto. Eu vou pedir para que vocês deixem, enquanto acontece a apresentação, os microfones desligados. A apresentação está sendo gravada, não sei se alguém tem alguma questão em relação a isso, se tudo ok para todo mundo. Doutor Luiz Fernando, tudo bem ser gravada? Sim, claro. Então, tá bom. E agradecer a presença de vocês. Depois nós teremos espaço para discussão, para as perguntas, então podem ir colocando no chat as perguntas e os comentários de vocês, e no final a gente vai ter espaço para isso. Obrigada, viu? Pode começar quando estiver pronto, doutor. Ok. Juliana, eu queria começar agradecendo aí, é uma honra para mim participar desse encontro de vocês e saber que vocês estão estimulados e têm dessa programação e esses encontros mensais, porque as crianças que ficam adultas
precisam desse olhar desde da infância até a fase adulta, nas diferentes áreas, nos diferentes campos da saúde. Então, o que foi desafiado para mim hoje, e que eu adorei o convite, antes de mais nada, é trazer um pouquinho do que você chamou de história, de desafios e perspectivas futuras. Eu não tenho trabalhado mais com efeitos tardios, já tem alguns anos, acho que mais de 10, mas é sempre bom para mim falar disso e mais ainda ver na sala hoje vários colegas que dividiram comigo essa experiência e outros jovens que estão começando com você a formar um outro grupo de especialistas aí. Então, eu vou compartilhar minha tela. Se tiver ok, vocês me dizem, e aí eu começo. Vê se está em forma apresentação. Ok, E eu não, doutor. e eu estou tirando as imagens de vocês da minha tela, portanto, eu não vou enxergar também o chat. Se quiserem interromper, fiquem à vontade e me avisem se tiver alguma pergunta e eu vou parando o que eu falo. Vou tentar fazer uma abordagem, começando aí, né, com o histórico mesmo. Um histórico que não é bem o histórico de todos os países que começaram na mesma época, mas tem o Late Effect Study Group nos Estados Unidos e tem os italianos, que são, acho que, os dois grupos mais antigos, mas eu queria começar o histórico mostrando essa revista aqui, de 1952, na Pediatrics, que dizia, naquela época, que todas as crianças com leucemia linfóide aguda morreriam no máximo até 16 meses do diagnóstico. E, em média, 50% delas morreriam, a probabilidade de morte era dentro dos 4, 5 primeiros meses. Então, não havia perspectiva de discutir cura dentro de uma realidade dos anos 50, onde quase todas as crianças morriam. Aqui também a gente tem um estudo de 66, que já foi considerado o primeiro estudo multicêntrico dentro dos Estados Unidos, que foi discutir o papel do Oncovin, da vincristina, no tratamento da LLA. E olha que esse estudo foi testar a vincristina e encontrou remissão em algumas crianças, então foi o primeiro momento de vislumbre de que talvez algumas medicações pudessem fazer efeito nas drogas, nas células cancerígenas, até que se consagrou a quimioterapia como a arma mais importante, mas para alguns pacientes, juntamente com a cirurgia e com a radioterapia. Lembrar que nos dias de hoje, na quimioterapia, a gente conta com um catéter, nem sempre foi assim, e a gente é dessa época que não tínhamos essa oportunidade de... E esse menino aqui, por exemplo, hoje, ele tem 40 anos praticamente e está muito bem. Também não era de uma época que a gente tinha um anestesista a todo momento para fazer anestesia e a gente fazia as punções lombares. Então, eram horas de papo-terapia, tentando explicar para as crianças a punção. Então, o que sempre ia causando na cabeça da gente é como essas crianças cresceriam com essas sequelas, com esses momentos traumáticos, né? Até que eu tratei de uma criança com leucemia, que o pai era um pastor americano que veio morar em São Paulo, e a Sara foi a filhinha dele que desenvolveu uma leucemia enquanto estavam no Brasil. E numa viagem que eles fizeram aos Estados Unidos, eles trouxeram um livrinho sobre o tratamento oncológico em pediatria. E um dos capítulos do livrinho ali, já nos anos 80, mostrava ali esses dois sapinhos, assim, não tem nada de errado comigo, né? Eu só tive câncer.
Mas eu acho que a gente foi vivendo a experiência dos anos 80 e foi observando que não adianta dizer, eles não se sentem iguais aos demais, né? Acho que a gente precisa ter esse olhar de que é diferente. Para isso, os psicólogos usaram a lenda do Damocles, da síndrome de Damocles, que era o rei que vivia sempre sob ameaça de morte, né? Então, a espada de Damocles ficou e foi considerada como a frase utilizada há muitos anos para expressar a presença de um perigo iminente ou de uma ameaça. Isso fica no paciente que foi tratado de câncer, mesmo que curado anos depois, né? Com a ameaça da recidiva, com a ameaça de segunda neoplasia e assim por diante. Eu não sou psicólogo, nem tenho intenção de fazer nenhuma interpretação aqui, apenas ilustrar, mas eu sempre ficava pedindo na escolinha que a gente convivia dentro do Hospital Zé Camargo, e as professoras alimentavam as crianças com tinta, e vinham pinturas como estas, né? E aí esse menino, por exemplo, quando desenha isto aqui, ele já estava com uma recidiva de leucemia e não sabia. Isso foi praticamente 1 ou 2 dias antes da coleta da medula, né? E então a gente ficava se perguntando como é que nós vamos e quando nós vamos olhar para esses pacientes. A literatura da época, e aqui eu trago uma frase da Organização Mundial de Saúde de 1948. O estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E estudos da década de 80 já traziam que, nesse estudo de 81, entre 117 sobreviventes, que é o primeiro estudo de psicologia feito com o olhar do paciente fora de terapia, o primeiro descrito em revista de pediatria, ele também acontece, um estudo com crianças, né? Ele acontece também em 1980. Então, esse estudo de 81 citado, ele mostra que 50% das crianças tratadas, e ele foi publicado em 80, então nós estamos falando de crianças tratadas na década de 70, os primeiros quimioterápicos chegaram no início dos anos 60, então 50% acometidos com algum problema psicológico. Outros autores dizendo do impacto que o ter câncer, ter passado pelo tratamento, impactava na escolha da profissão ou da vocação, aí, do impacto vocacional. Outros também da década de 80, mostrando indivíduos ansiosos, imaturos, retraídos, ou com problemas escolares e de desenvolvimento. E a própria Sara, que me deu aquele livrinho do sapinho, ela faz esse desenho para mim, né? Eu te amo, né? Mas de um lado tinha agulha de líquor, do Madite, e do outro lado tinha uma lâmina de um esfregaço de medula, porque era eu que colhia os mielos e que fazia os Madites nas crianças com LLA na época, né? E nela que ficou registrado aí. Tem esse paciente da Célia Janotti, que está aqui na sala, né? Que vai pedir para a Célia, que a Célia era que fazia retino, busca de um emprego. Então, ele coloca que ele entendia completamente, porque vários jovens por aí procuravam uma maneira mais estúpida de resolver seus problemas cometendo suicídio, porque eram largados no esquecimento pelas pessoas pelas quais eles pedem ajuda, e assim por diante. Então, por causa de seus defeitos físicos, não quer dizer que as pessoas devam esquecê-las,
Então, tudo isso foi formando, acho que, um caldo de preocupações e de angústias, né? Aí, alguns dos pacientes já começam a trazer os seus filhos para a gente olhar e saber que risco essas crianças tinham, que eles próprios não sabiam se a químio ou algum tratamento traria problema para os seus próprios filhos. Então, essa inquietação toda, esse paciente tratado na infância com essa deformidade cosmética por um sarcoma, hoje ele mora no Canadá, ele já fez um pós-doc lá e não voltou, está lá já quase 8 anos, mas esse menino não foi para a escola regular no primário, porque ele não conseguia aceitar a deformidade, e nem no ginásio. Ele foi educado em casa, até que depois uma comunidade de amigos adolescentes da igreja da qual eles faziam parte conseguiu tirá-lo de casa e hoje ele está lá trabalhando no Canadá, né? Mulheres que tinham sido pacientes na infância, que foram amputadas, que não tinham as condições de terem as suas próteses, né? Então, a gente vê também estudos mostrando, também naquela década de 70, 80 ainda, que as famílias que tinham uma criança com câncer mudava completamente a sua dinâmica dentro daquele casal, né? E impacto no casamento, ou os pais com pior nível socioeconômico mais estressados. Alguns estudos começavam a mostrar os irmãos sendo afetados pela presença de um deles acometido, e esse paciente foi meu paciente, e um dia ele traz essa foto dizendo que o irmão reclamava que os pais não contavam o que ele tinha, e o irmão, como atitude de solidariedade, foi lá e pediu para raspar o cabelo, mas não sabia o que estava acontecendo exatamente. Os pais não conversavam sobre o assunto. Então, começa também esse estudo da literatura de 98, já avançando um pouco mais, e esse de 2000, né? Mostram que pelo menos 70% dos pacientes estudados aqui nesse estudo de 88, ele mostrava pelo menos uma sequela, ou 36% com 2 ou mais sequelas, né? É um artigo da Cancer de 88. A gente vê também que a literatura mostrava que os pacientes menores de idade, de 18 anos, fumavam menos do que a população controle, provavelmente porque ficavam sob a guarda rígida dos seus pais. Mas, quando adquiriam a maioridade, fumavam mais do que o grupo controle, mostrando aí, inclusive, um problema, um risco, um medo de que esses pacientes viessem a desenvolver uma segunda neoplasia, né? Deixa eu ver aqui que não está trocando. Aqui a gente vê, num encontro que teve e que começou na década de 90 no Canadá, numa cidadezinha que chamava Niagara-on-the-Lakes, e a cada 4 anos, já as pessoas que estavam trabalhando com paciente fora de terapia se encontravam. A Melissa Hudson, que foi uma das primeiras do St. Jude's que começou, ela esteve nesse terceiro encontro, que chamava Long Term Complication, né? Que era um encontro internacional, e ela mostra um estudo de 1.762 pacientes tratados no St. Jude's com mais de 10 anos fora do diagnóstico, e desses eles tiveram 89 óbitos, e desses 89, 31 por recidivas
43 por complicações e 15 acidentais. Dessas 43 complicações, 30 foram complicações por um câncer, 7 por infecções, 3 por alterações cardíacas, neurológicas ou hepáticas. E dessas 30 com câncer, 15 tiveram complicações cujo primeiro tratamento era uma LLA e tiveram uma segunda neoplasia. 5 Hodgkin, 4 retinos que tiveram osteosarcoma e 6 outros. Então, a gente também olha um pouco mais adiante e vê esse artigo de 2016 mostrando a redução da mortalidade tardia após 5 anos que os indivíduos tinham terminado o tratamento do câncer na infância. E quando a gente vê esses dados, a gente vê que os tratados na década de 70 tiveram muito mais óbitos do que os tratados na década de 80 e que os da década de 90. Então, eram indivíduos que já tinham mais de 5 anos fora de terapia, mas que morriam tardiamente. E aqui a gente vê, na tabela B, a morte por recorrência ou progressão. Ou seja, na década de 70, os tratamentos eram menos agressivos, sujeitos a mais recidivas ou progressão do que na década de 90. E a gente vê também óbitos por doenças de outras causas que não ligadas à progressão recidiva. Então, a gente vê também óbitos por outras causas, hepatite, cardiopatias, etc., mais frequente na primeira década estudada do que na segunda e do que na terceira década. Então, a contextualização aí é que pode-se dizer que os efeitos tardios são quase tão numerosos quanto os tipos de tumores. Esses problemas acometem órgãos específicos e, na maioria das vezes, a decisão na abordagem diagnóstica e terapêutica requer a experiência do especialista. Essa frase foi citada pela Beatriz Camargo numa das vezes que a gente discutia o ambulatório fora de terapia. Então, com isso, com esse histórico aí da literatura, e eu não estou citando aí item por item, de como que o tratamento do radioterápico ou cirúrgico ou quimioterápico deixa no sistema endócrino ou no sistema renal, mas, enfim, mostrando que essa inquietude dessas décadas, elas trouxeram desafios, né? Os próprios pacientes traziam desafios a nós, que trabalhavam. Isso me fez ir, em 89, para Memphis, pela segunda ou terceira vez, mas nessa vez, em 89, era focado em efeitos tardios para acompanhar Melissa Hudson no ambulatório de efeitos tardios ali do St. Jude. E isso abriu um pouco a visão, o desafio foi montar, então a gente montou no AC Camargo o grupo de estudos pediátricos dos efeitos tardios do tratamento oncológico, que foi chamado de GEPETO, e quem idealizou o nome foi o Dr. Newton, nefrologista da nossa equipe. Ali, o que a gente aproximou foi todas essas áreas para ver o paciente, né? Eu tentando estudar a segunda neoplasia, cardio, endócrino, gineco, físio, fono, uro e todos os outros, os voluntários que nos ajudavam, e eu vou citar alguns desses estudos. Então, aqui está uma das fotos do nosso grupo, e então a gente criou esse ambulatório de pacientes fora de terapia, que era uma abordagem multidisciplinar. Aí, então, frase do Dr. Danjo, já mostrando, e também da doutora Van Ais,
que a cura não pode ser só biológica, mas ela tem que ser o tripé biológico, psicológico e social, e o doutor Danjo dizendo que cura não era suficiente. Então, a gente montou esse ambulatório, iniciamos com alguns colegas desde o começo, o Carlos na neuro, a doutora Gilda, o Júlio na cardio e a Patrícia na fono, o Newton na nefro, a Célia da Costa na psiquiatria, a Virgínia, dentista, e a Lisete na assistente social. E os residentes tinham que passar por esse ambulatório, fazer um resumo. Então, aqui, na época que o Gustavo, que hoje está em Sorocaba, era residente, resumindo os prontuários dos pacientes que viriam no dia seguinte, somando doses de antracíclico, descrevendo, olhando o mapa dos campos irradiados, para conhecer, então, a população de pacientes pós-término, detectar as sequelas e acompanhar o serviço especializado, dar suporte psicossocial e clínico e gerar estudos com finalidade de melhora na qualidade. Então, o Hospital do Câncer, então, começou o GEPETO em 1990, mas como a pediatria começou em 63, nós tínhamos já uma quantidade muito grande de pacientes e decidimos que iria para o GEPETO quem tivesse pelo menos 8 anos pós-terapia. E depois que a gente visse a grande maioria desses pacientes, e claro que os tratados em 60 tinha menos curados, mas tinha um grupo, os tratados na década de 70 tinha menos curados que a década de 80, mas, no conjunto, era um grupo bastante expressivo de pacientes. Então, chegavam, o residente fazia a revisão do prontuário, no dia seguinte, fazíamos a entrevista, nos encontrávamos numa sala, já depois dessa entrevista, discutíamos o impacto da entrevista e da revisão do prontuário. Aí os especialistas saíam da discussão para conhecer o paciente e direcionar os exames das suas respectivas áreas, e quando ele voltasse, ele voltaria com o especialista e com os exames. Então, a ficha é bastante grande e contemplava aí as datas para a gente ter os períodos, o resumo do prontuário com as doses e as medicações, a radioterapia, a avaliação especializada, cada especialista tinha perguntas próprias que a gente fazia, e isso, então, era uma ficha bastante extensa. A Lisete, assistente social, no momento que a gente tinha 559 pacientes avaliados, ela foi buscar dados sobre escolaridade, porque a gente estava querendo interferir ativamente na formação dessas crianças e adolescentes, e a gente foi também ver se estavam trabalhando, se estavam tendo dificuldades para procurar emprego, e, com isso, a gente também orientava e ajudava esses pacientes a fazer curso de informática. Conseguimos, inclusive, de um banco, que as crianças fossem fazer curso de informática na época, em inglês, e outras formas aí que as empresas ajudavam também. Eles tinham vários programas que o serviço social atuava para incluir e colocar esses adultos jovens no mercado de trabalho. Chegou esse casal oferecendo 10 próteses de titânio para os amputados. Então, o nosso primeiro dilema foi quem eram os que a gente ia escolher. Nós escolhemos as mulheres que já fossem adultas e que tivessem filhos e que precisavam aí
ser protetizado o mais rápido possível para se livrar das suas muletas. Então, as 10 primeiras provas foi para elas, e depois o casal esteve nesse dia para conhecer esses pacientes, e aí eles continuaram no segundo ano, no terceiro. O Júlio foi aluno de mestrado e depois doutorado, fazendo análise cardiográfica tardia da função cardíaca. O estudo está publicado em 2007, um dos estudos. O Newton foi o nefro que fez as primeiras análises dos primeiros pacientes aí avaliados por ele, mostrando aí e analisando, inclusive, tempo de nefrectomia para alguns pacientes de Wilms, principalmente, encontrando aí e fazendo ultrassom para a maioria dos pacientes, estudando o tamanho do rim contralateral, a hipertrofia compensatória, também olhando aí questões ligadas à microalbuminúria e outros dados aí, eu não vou ficar detalhando os estudos. A Sandra Shimoda, em colaboração com o grupo do Canadá, Dr. Barr, ela faz o seu mestrado, o Dr. Ronald Barr, ela faz seu mestrado e o doutorado. Então, tanto o mestrado, ele está disponível na internet, é só todos esses dados publicados e podem ser consultados e extraídos da biblioteca virtual da Secamarco. Então, a tese da Sandra de mestrado, a tese da Sandra de doutorado foi uma correlação de déficit cognitivo com qualidade de vida nos sobreviventes de LLA. No mestrado foi, na verdade, a tradução e a validação de um questionário para avaliação de qualidade de vida nesses pacientes. A Célia fez a sua tese com avaliação de aspecto psicossocial da população de pacientes fora de tratamento do câncer infantil, qualidade de vida, morbidade psiquiátrica e comportamento de risco e adequação social. Também é uma tese que pode ser consultada e que está disponível. A doutora Gilda avaliava pacientes que recebiam drogas alquilantes, pacientes que sofriam a terapia nervoso central, ou na região de tireoide, ou no tórax ou gônadas, e pacientes que tinham submetido a ureectomia e orquiectomia. Então, o Dr. Carlos, ele faz a análise do estudo de sequelas neurocognitivas. Então, nós tínhamos uma professora, uma neuropsicóloga da USP, que trabalhava em colaboração com o Carlos e toda a equipe dela, que fazia uma bateria de testes dessas crianças tratadas com LLA e que tinham recebido metrexate ou radioterapia. Então, essa avaliação neurocognitiva, ela abordava exame neurológico, funções superiores de linguagem, praxias, gnosias e memórias, testes neuropsicológicos. Fazia, na época, estava começando a ressonância magnética, então fazia aí uma correlação entre tomo, ressonância, espectroscopia, e com isso foram vistas, então, algumas alterações em déficit de atenção, onde essas crianças devem fazer baterias enormes de testes, mostrando todas elas com uma relação, com um comprometimento cognitivo, função verbal com linguagem falada ou função não verbal, como pensamentos também alterados. Em relação a déficits verbais, nomeação e compreensão, nenhuma alteração, mas não verbais, 7 das 12 que tinham incapacidade aí associativa que não envolviam fala. Na cognição dos 12
9 apresentavam déficit de memória visual, por reconhecimento, ou memória verbal, e das disfunções executivas, 8 das 12, com déficit de abstração, planejamento, interpretações complexas, ou cálculo, 7 das 12, ou deficiência mental, 1 das 12. A doutora Virgínia fez o seu mestrado avaliando sequelas dentais e maxilofaciais em pacientes tratados com leucemia. Também essa tese está disponível online. Ela encontrou que apenas 30% dos pacientes com LLA de 238 estudados não apresentavam normalidade. 70% sim, alguma delas ou 2 ou 3 ao mesmo tempo. Alteração de cor, hipoplasia de dente, correção ortodôntica, microdentes, doença periodontal, hipodontia, entre outras. A doutora Maria de Fátima Riso fez o seu doutorado, que também pode ser consultado, avaliando a função gonadal em pacientes do sexo masculino, submetidos a tratamento oncológico da infância. A Patrícia, a doutora Patrícia, ela faz um mestrado olhando a avaliação auditiva em pacientes tratados com câncer na infância, também é uma tese disponível, e depois o doutorado, a relação entre a perda auditiva e as alterações genéticas em pacientes tratados do câncer na infância. A maioria deles estão aqui na sala, eu acho que eu vou passar rápido, depois, se tiverem curiosidades, eles mesmos podem falar um pouco dos seus estudos. A Natália Leonetti trabalhou no mestrado como nutricionista, buscando descrição de índice de massa corporal em pacientes submetidos ao tratamento oncológico na infância. O Humberto fez a análise dos primeiros 300 pacientes e acaba descrevendo a presença do GEPETO como um programa de estudo e igualmente ao que se esperava na literatura, 64% dos 324 tinham algum tipo de sequela, 17% 2 sequelas e 22% mais ou 3 ou mais sequelas, sendo que as sequelas tinham pacientes considerados sequela grau 1, grau 2, um grande grupo de sequela grau 3 e um paciente com sequela grau 4, que é quase impossibilidade de vida. Esse paciente, inclusive, faleceu antes de que pudesse fazer um transplante de pulmão, um paciente com ROD que tinha sido tratado. Eu fiz meu doutorado, parte do doutorado foi olhar pacientes fora de terapia, onde eu buscava um marcador para talvez explicar as segundas neoplasias. A Andrea Kurashima, já como orientadora, orientou a Ana Carolina na adaptação transcultural e validação para a mensuração de satisfação clínica dos pacientes sobreviventes com câncer da infância. A IVE, avaliando as alterações tardias de voz, fala, comunicação e deglutição dos pacientes do GEPETO. A Leila, psicóloga, faz a tradução e validação de inventário de crescimento pós-traumático em população de sobreviventes de câncer infantil. E também é uma tese, eu só não consegui baixar a tese dela para pôr aqui a cópia, mas está lá disponível. A gente teve as professoras da classe hospitalar, que também estavam trabalhando com uma avaliação de processo de escolarização dos pacientes que passaram por tratamento oncológico e o impacto que a escola que existia dentro do hospital tinha nesses pacientes. Tivemos, depois da doutora Gilda, a Fabiana, que também trabalhou com endócrino, o doutor
Paulo Eduardo Novaes, da radioterapia, que foi estudar sequelas de crânio faciais nos pacientes irradiados, e ele, através também de imagens computadorizadas, e outro estudo dele foi olhar sequelas tóraco-abdominais e pélvicas provocadas pela radioterapia, também através de imagens. Tivemos a Daniela, que foi avaliar a qualidade de vista sobre o ângulo e a visão de um fisioterapeuta, através da funcionalidade dos membros afetados e também tentando entender a inclusão social desses indivíduos amputados. Depois do Dr. Newton, tivemos a Helena, que foi também olhar, com o olhar de nefrologista, a saúde renal dos pacientes que receberam drogas nefrotóxicas, minimizando os efeitos e os riscos de perda de função renal e as sequelas. Então, aqui tem algumas fotos que trazem muitas saudades para a gente, acho que era um grupo dinâmico e que eu tenho certeza que agora, dentro da SOBOP, esse grupo que vocês mais jovens, não diria que são pessoas mais jovens, mas é um grupo que está começando dentro da SOBOP, né? Então, a pergunta é desanimar jamais, acho que sempre olhar o paciente em todos os seus momentos e respeitá-lo, né? Entender, esses meninos ficavam juntos na enfermaria, eram portadores de LLA, não se encontravam mais, e depois, quando eu comecei a olhar os bebês, filhos dos pacientes que nós tínhamos tratados, eles se encontraram no mesmo dia para vir trazer os bebês para a gente avaliar. São vários os exemplos. Esse menino aqui tinha um tumor cerebral, com muita radiação, e aí nasce o filhinho dele, apesar da pouca expectativa que a gente tinha de fertilidade. Enfim, a gente tem aí boas lembranças. Esse menino, quando vem para o Gepeto com a filhinha, ele me disse que ele gostaria que toda vez que eu falasse fora de terapia, que era para dizer que ele era de uma época que, independente do tamanho do tumor ósseo, a única forma curativa era a amputação, mas que ele era feliz, e isso aqui é nas Paralimpíadas da Grécia, e que, então, que eu sempre usasse o exemplo dele para mostrar para alguns pais que estivessem, naquele momento, passando por aquela situação com algum filho, né? Bom, aqui tem alguns dados rápidos que eu tenho guardado comigo, porque eu saí em 2006 do AC Camargo, e o ambulatório a gente começou a coletar, na verdade, em 99, e em 90, praticamente. Eu tive no St. Jude's, acho que em 98, e nós começamos depois. Então, nós já tínhamos 1.010 pacientes que a gente viu neste período, mas que a gente tinha idade ao diagnóstico, eram 1.003 pacientes, sendo que o mínimo era 0, porque eles foram tratados com retinoblastoma recém-natos ou tumor germinativo recém-nato, e a máxima 18 anos de idade. E a média dos pacientes tratados nesse grupo de 1.000 pacientes era de 6 anos de idade quando foram tratados. A idade no Gepeto, a gente conseguiu extrair de 1.005 pacientes, então nós tínhamos a mínima de 7 anos, porque o Gepeto, depois que viu todos os pacientes pós 8 anos, começou a ver pós 5 anos, 6 anos. Então, a gente, aqui, nessa análise, ainda a gente estava dentro do grupo mais velho do Gepeto, então o mínimo era 7,1 anos, e a gente já tinha um paciente avô que tinha 57 anos, praticamente, de idade. Mas a média
de idade dos pacientes avaliados no ambulatório fora de terapia era praticamente 20 anos de idade. Os pacientes que mais sobreviviam e passavam pelo Gepeto foram as leucemias, os tumores de Wilms, os Hodgkins, os não Hodgkins, os osteosarcomas, e a gente tinha os retinoblastomas aqui. Tínhamos todos os outros, mas em menor proporção. A gente também foi olhar nesse estudo atividade sexual. Então, para aqueles que estavam em idade de atividade sexual, 51% sim. E a gente também foi olhar estado civil entre os dois sexos, e a gente encontrou a nossa grande maioria dos pacientes solteiros, mas tínhamos já pacientes casados, divorciados, e aqui se tinham engravidado ou não. Então, os meninos sobreviventes, que as mulheres tinham engravidado, então a gente tinha aí um número pequeno, e nas meninas um pouco maior, então a gente tinha aí parto normal 26 casos e 2 por fertilização assistida dos filhos, né, dos pacientes. Escolaridade a gente tentou olhar, mas a grande maioria ainda estava dentro do fundamental incompleto, completo, ou cursando o ensino médio, mas nós já tínhamos aí em torno de 15% dos pacientes com ensino superior, completo ou incompleto. Trabalho, a gente considerou também a idade ainda escolar, mas aqueles que já estavam em idade de busca de trabalho, a gente viu também que muitos não encontravam trabalho. Cigarro e fumo, a gente encontrou aqui uma expressão até que baixa, e drogas que não são o cigarro, né, nem o álcool, a gente encontrou 80 pacientes usuários, e álcool, 40% dos pacientes já tinham consumido bebida alcoólica, mas não quer dizer aqui que eram etílicos, né? Pensamentos suicida em 63 pacientes e tentativa de suicídio em 20 pacientes. E óbitos, nós tínhamos, até o momento da análise, 13 pacientes, 2 pós-tratamento de LLA, 6 pós-Hodgkin, 3 pós-osteosarcoma e 2 pós-retinoblastoma. E o que eu entendo aí como perspectiva do futuro? Primeiro de tudo, eu acho que a medicina de precisão ela vai trazer tratamentos mais eficazes, trazer mais cura e talvez, e esperamos, muito menos sequela do que os quimioterápicos utilizados, né? Então, aqui a gente já tem alguns artigos despontando desde 2016, tentando olhar a medicina de precisão dentro da oncologia pediátrica, onde os pacientes, nessa nova fase, recebem o consentimento informado, as amostras dos tumores são processadas, são sequenciadas, são analisados por bioinformatas, passam por um comitê de indivíduos que vão analisar esses dados e depois passam pela avaliação se entra ou não esses resultados em alguma indicação de terapia, e aí é um outro olhar, né? E então alguns genes sendo já descrito com alguns marcadores, mostrando aí dados que juntam os dados moleculares e o impacto clínico, e a busca de novos
de novos medicamentos aí, onde praticamente a gente vai ter, nessa medicina de precisão, indicações muito precisas para aquele tecido ou para aquele órgão, através de epigenética, de agentes metilantes e assim por diante, né? A gente tem esse trabalho aqui de 2018 também, advogando aí e já mostrando alguns estudos abertos que já estão acontecendo. Na radioterapia, eu ilustro aqui com uma foto que a doutora Gilda me mandou, que é a esperança do próton, né? Como mais uma mudança aí de tentativa de tratamento. Eu acho que não quero me estender. Essa é uma foto que aconteceu no Pacaembu, então já teve um momento da oncologia pediátrica onde os centros de oncologia foram convidados a levar as crianças tratadas para um encontro lá no estádio Pacaembu. Então, essa aqui é mãe de um paciente nosso, fora de terapia, que depois virou voluntária, que é a tia Tânia. Então, eu acho que eu termino com essa foto aqui. E, novamente, Ju, agradecer aí. Eu acho que espero que tenha sido de fonte de inspiração para a Juliana e todos os que estão dentro da SOBOP, trabalhando aí para estudar e conhecer esse novo universo e ajudar cada vez mais essas crianças aí. E queria dizer que ter a Juliana como coordenadora aí desse grupo, para mim, me enche aí de orgulho, já que me sinto, além de um colega dela, um segundo pai. Então, parabéns aí, Juliana. E obrigado a todos pelo convite. Aí eu acho que temos várias pessoas do GPETO na sala também, então fiquem à vontade aí para trocar figurinhas agora. Agradecer cada um do grupo do GPETO, doutora Gilda, Patrícia, Virgínia, todos que estão aqui e os que não puderam estar também. E os meus colegas do Assa Camargo, que eu sinto tanta saudade. Obrigado aí.